valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para a nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum, dos que passaram pelo orbe, alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se o teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho, sem berço, e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar ininterruptamente há 25 anos. Até hoje,
foram produzidas 1.340 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, um programa espírita de fato. Sabe por quê? O Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, nos identificando realmente como seres imortais. Ponha isso em sua mente, querido ouvinte. Você é imortal e você teve outras existências como espírito em corpos diferentes, porque a matéria é um estágio na evolução do espírito. O Espiritismo ele tem essa compreensão de investigar nós enquanto ser imortal. Entenda, Deus existe. Precisamos conhecer as suas leis, porque todos nós estamos neste grande contexto. Então fique conosco até o final desta edição para aprender ainda mais no Terceira Chamada, um programa espírita de fato. E vamos aprendendo porque nós precisamos de conhecimento, e o conhecimento traz qualidade de vida, curiosidades. A curiosidade, por que nós lançamos algumas curiosidades históricas? Para que nós possamos entender que tudo tende a evoluir, tudo nasceu de alguma coisa, de um pensamento. E você sabia como surgiu o armário? Coisa que todo mundo tem na sua casa aí. Mas olha só, antigamente as pessoas guardavam as roupas em baús e caixotes, sempre na horizontal. Apenas por volta do século IX e X depois de Cristo começaram a aparecer os primeiros armários verticais. Eles tinham esse formato, pois eram feitos para guardar espingardas. Daí o nome armário. Essa eu não sabia. Derivado de arma. As peças eram sempre de madeira, material abundante e relativamente fácil de manusear. Tu sabias disso, Libonati? Que armário derivava de armas? Não imaginava nem um pouco. Terceira chamada é cultura, e cultura é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. O mundo está cheio da luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isto lhe trará ao espírito. Olhe tudo com os olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem nos acontecimentos semanais e também mensais. Você vai encontrar palestras, você vai encontrar palavras de otimismo
E tem mais, o endereço de algumas instituições espíritas. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Sabe por quê? Os nossos expositores, eles fazem visitas mensais a algumas instituições espíritas. Também compartilhamos outras páginas de instituições espíritas. Afinal de contas, o mundo está acontecendo e devemos fazer da nossa parte. Compartilhar, sim, páginas sérias. Você pode também ser um grande colaborador. Vá lá, dê o seu like e compartilhe. Esta semana, o meu querido amigo Afonso Mota, que está aqui conosco, estará fazendo aquela visita mensal ao Cetrasol, Centro Espírita Trabalho e Solidariedade, lá no Tapanã. O cartaz já está rolando aí pelas redes sociais. E o meu querido amigo Paulo Loreto estará no bairro do Telégrafo Sem Fio, no Centro Espírita Amigos Fiéis. Alguns dos nossos ouvintes podem estar perguntando assim, mas por que vocês não dão logo o endereço certinho? Não, foi dica dos universitários. Douglas estimula o pessoal a visitar as nossas páginas, tem tanta coisa boa. Então, é uma forma de nós incentivarmos você, querido ouvinte, de estar por dentro das notícias. Não tem gente que vai atrás das redes sociais para só ver besteira lá, coisas sem produção e sem nada? Então vá lá, visite as plataformas digitais da ADEPA. E você, que vai fazer aquela viagem à cidade de Salinópolis, Pará, não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz, localizado à rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Estrada do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira, a partir das 19h30. No sábado, a partir das 17 horas. Então, não deixe de conhecer o Espiritismo, mas também não deixe de conhecer as instituições espíritas. Não cobra nada, a entrada sempre é franca nas instituições espíritas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso, ele, o rei, Roberto Carlos, o homem. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, um renascer, morrer não é o fim. Não passou e vai sempre existir, pois nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.
Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. E vamos de curiosidade climática. Quem não adora ver um arco-íris? Tempo de chuva até, né? E de vez em quando aparece um arco-íris da vida. Mas não é para ir atrás de ouro, não, pote de ouro, não. Vamos analisá-lo através das leis da física. Como se forma o arco-íris? A cor branca é formada por uma mistura de cores que podem ser decompostas com o auxílio de certos prismas transparentes de cristal, por exemplo, formando uma imagem conhecida pelos cientistas como espectro. O espectro é uma faixa de 7 listras principais nas cores vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. O arco-íris é o espectro formado pela luz solar ao atravessar as gotas de chuva que funcionam como um prisma de cristal. Tá explicado? Mas não perca o romantismo e a esperança de ser uma pessoa melhor. Continue admirando as coisas de Deus. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da entrada. Siga à frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 26 de março de 2024. Filha mata a própria mãe espancando-a com panela de cozinha. Autor Dol Carajás. Um caso chamou a atenção das autoridades americanas por conta da violência e o grau de parentesco entre a vítima e a algoz. Uma filha matou sua própria mãe com golpes fortes de uma panela na cabeça. O caso aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos.
De acordo com a informação da polícia local, Siddhartha Patterson, 26 anos, supostamente confessou ter matado brutalmente sua própria mãe, Selma Mecklin, de 46 anos, durante uma discussão acalorada em seu apartamento no Bronx, em Nova York. O trágico evento aconteceu às 3h40 da manhã de segunda-feira, dia 25, no complexo Presidente Adams House. Patterson teria dito a uma operadora de emergência: "Eu acabei de matar minha mãe", deixando as autoridades atordoadas. De acordo com fontes policiais, Patterson atacou a mãe com uma panela de cozinha, desferindo golpes fatais em sua cabeça. As autoridades chegaram ao local para encontrar Mecklin inconsciente e sem respostas, com sinais visíveis de trauma. Tragicamente, apesar de seus esforços, Mecklin foi declarada morta no Hospital Lincoln. De forma perturbadora, foi revelada que Patterson havia sido recentemente liberada de uma instalação de tratamento de saúde mental. Fontes afirmam que a filha tinha um histórico de comportamento violento em relação à mãe, com Mecklin relatando anteriormente 2 incidentes à polícia. Afonso Mota, vou começar por você. Alguns papais e mamães, vovô, vovó, titio e titias já detectam algum problema de ordem psicológica na criança, mas não cuidam na nascente. A coisa vai crescendo, ganhando volume, e às vezes temos essas notícias aí trágicas familiares. Qual é a nossa dica, Afonso? É que, identificado o problema, não deixe ganhar dimensão, não é verdade? Porque, inclusive, a própria neurociência diz que tudo tem solução, desde que cuidado desde as nascentes. Quer um exemplo? A própria depressão. A depressão já foi constatado que, no início, alguns comportamentos não é depressão. Passa a ser depressão quando realmente começa a afetar o corpo, o comportamento ele vai se intensificando. Então fica a nossa dica: cuidar antes que o problema cresça, não é verdade? Sim, eu estou até com um livro aqui da Joana de Ângeles, Vitória sobre a Depressão. Olha aí! E é onde é relatado essas situações. Acontece que, de uma forma cultural, as pessoas têm vergonha de assumir algumas situações da criança, em aceitar. Elas negam que a criança esteja com tal situação diferenciada. Na própria observação é dado vistas a isso, mas as pessoas dizem: não, isso não pode acontecer com os meus filhos. Diante disso, a própria história nos relata porões onde famílias que tinham um destaque social, vendo que nasceu um filho com tal situação, era colocado nos porões, guardado, para que não ofendesse a família na sua sociedade que vivia. Isso vem até hoje. E as pessoas negam a ajuda que pode dar. Hoje a ciência ela é tão vasta. Tem o exame do pezinho, onde já são vistas muitas situações. Temos as próprias benesses que a ciência vem nos colocando, o olhar, a criança, o ouvido, já desde o início. Mas mesmo assim, os médicos relatando: olha, poderá ter uma tendência. Não, meu filho não. Levando a consequência que depois, no final, meu Deus, por que aconteceu isso? Gente, pelo amor de Deus, não há como nós mudarmos a lei da ciência. Tudo é um caminhar. Se hoje já temos a condição de abordarmos e termos, é assim, tá? Qual que nós podemos fazer a diferença? Hoje temos, por exemplo, o autismo. O autismo era considerado uma praga tempos atrás. Hoje já conseguimos conviver com esses seres que têm características diferenciadas, mas têm uma enormidade de pensamento incrível. Hoje ainda a ciência nos coloca que 95% dos pais, característica masculina, largam
os filhos que têm problema com autismo, só cabendo à mulher a situação, por amor mesmo. E algumas mulheres também largam e ficam o homem com essa posição. Mas muitos não reconhecem a diferença. Dizem, não, os meus filhos não são assim, são os outros. E a gente vai vendo essas loucuras que, infelizmente, sim. acabados. Inclusive, né, Márcia, é por isso que o Espiritismo é a diferença em termos de ciência, nos colocando o quê? No cenário da reencarnação. Estar reencarnado, querido ouvinte, não é colônia de férias, mas pode se tornar uma vida de alegrias, desde que você não fuja tanto do compromisso que a reencarnação ela pede. E a reencarnação, ela explica muito bem isso, né, Márcia? Que ninguém está ali na família por acaso. A reencarnação é processo de ajuste. Se não fugir do problema, dá para ajustar e ser feliz, não é verdade? Dá. Como o nosso colega disse, se a família não souber lidar com a situação, há o agravamento, né? Hoje há como ter testes, né? Para saber o que está acontecendo. Infelizmente, a nossa sociedade ela trata isso como uma coisa mortal, né? Ela discrimina e não leva a ciência como deve levar, né? E aí o Espiritismo ele olha de uma forma diferente e diz que tem cura, e tem cura, né? E essa cura ela vai muito da atitude e da visão que a pessoa tem com relação à ciência. E a ciência te mostra hoje que há meios de regularizar, de controlar e mostrar que aquela pessoa pode conviver com as diferenças de uma forma melhor. Repetimos, querido ouvinte, identificado o problema, nada de jogar uma toalha por cima. Vamos logo pedindo ajuda, equacionando o problema nas suas nascentes. O Afonso Mota, até antes de nós iniciarmos o programa, ele comentava a respeito até do Cristo, que Cristo sempre confiou na mudança da pessoa. Ele relatou a questão de Pedro, que era uma pessoa bruta e tudo mais. No final deu tudo certo, foi um dos apóstolos que se destacou depois da partida de Jesus. Então, se você não jogar panos quentes em cima da situação, você resolve ela, com certeza, porque hoje a ciência está bastante avançada no tratamento de algumas doenças do corpo que veio realmente danificado em consequência de existências anteriores, mas também vem as religiões colocando o próprio sentido à vida. Não fique triste, deixa para ficar triste depois da festa, da alegria. Não fique triste diante das situações, mas tenha coragem de trabalhar para equacionar o problema. Porque se a gente ficar mergulhado na tristeza, a gente não trabalha. Tem logo que trabalhar para a solução do problema. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, mas Afonso Mota tá caro. É o açaí, meu amigo, é o açaí. E vamos relembrar só um pouquinho ele, Grupo Tucupi, Açaí do Pará. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia.
Açaí ou Jussara é suco de exportação. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí pai d'égua, égua. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. É um tucupi. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. E vamos a mais uma curiosidades: natureza, geologia, como se formam as pedras. Existem 3 tipos de rochas na Terra, classificadas conforme sua origem. As magmáticas ou ígneas surgem a partir da solidificação de materiais fundidos, antigas rochas terrestres, como por exemplo lavas vulcânicas. Existem também as rochas sedimentares, que resultam do acúmulo de diversos sedimentos, como areia de praia e argila. Existe ainda as rochas metamórficas, que são formadas a partir da transformação das duas anteriores por ação de alta temperatura e pressão sobre as rochas pré-existentes na natureza. Essa situação acontece quando continentes colidem. As rochas, quando estão na superfície da Terra, sofrem constantemente desgastes, erosão e tende a reduzir de tamanho. E assim, a vida vai processando a matéria-prima do nosso planeta. Nada se destrói, tudo se transforma, se renova. Terceira chamada é conhecimentos, e conhecimento é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Coloque Deus conscientemente em tudo que faz, em todos os seus problemas. Ele verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as trevas que desaparecem aos primeiros clarões
das luzes da aurora. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Afonso Mota, questão 468. Renunciam às tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E eis a resposta dos imortais. Quando nada consegue, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato quando quer atacar o rato. E aí também pegamos uma anotação que está no Evangelista Mateus, capítulo 4, versículo 1. Está escrito: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí eu me lembrei da conversa que eu estava tendo com meu querido amigo Paulo Moura, companheiro da Márcia de Bonatti, quando nós estávamos vindo aqui para os estúdios da Rádio Clube, né, para fazer o programa. Ele, nessa madrugada, nessa noite, levantou a camisa e Afonso, apareceu a barriguinha dele, olha, sensual que só tu vendo. Ninguém na rua, né? Aí eu comecei a tirar os anedotários sadios e nós estávamos conversando como é bom sorrir. Porque você sorrir, alguns espíritos de trevas veem que você está numa outra frequência e não lhe perturbam, que é o que está a pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos, eles sempre, das trevas, eles sempre querem tirar a nossa atenção, nos aborrecer. Se você mudar a frequência estando sempre no bem, eles se afastam, mas eles ficam lhe olhando de longe. É a famosa nuvem de testemunhas. Abre a brecha para te ver, mas que a barriguinha do homem, é por isso que a Márcia gosta de fazer carinho nele. Meu amigo, é por aí, não é? Análise? Em todos os momentos, nós podemos nos libertar das situações. A própria espiritualidade nos coloca. Alguns espíritos, nas nossas reuniões mediúnicas, eles dizem, olha, eu só não ataco ele porque ele está modificando. E que modificações são estas? São as atitudes. E o Cristo sempre nos ensinou isso. Larga aí esse negócio, passa a viver de uma forma mais honesta contigo mesmo. Eles só vão estar próximos, mas eles não vão te atentar. Agora, eles só atentam aquilo que ainda é vivo em nós. Se nós está dentro de nós ainda, ele vai atiçar. Não é que ele venha se manifestar e dizer, olha, não. São as sutilezas através de outras pessoas. Você que está, por exemplo, resistindo aí a não beber mais 30 garrafas de cerveja numa noite, né? Não, hoje eu só vou beber 2. Aí chega, poxa, mas tu bebia 30 só em 2. Mas só um tiquinho não vai fazer mal. Ele usou um outro irmão para te estimular.
Aí tu deixa se levar, realmente só um tiquinho não vai fazer mal. E de repente, tu está em 30, tu já foste para 32. É aí que está. A sedução do processo, cabe a nós a escolha. Tudo é escolha, não é, Márcia de Bonatti? Tudo é escolha. Até uma questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta a si mesmo: como é que eu faço para ter a companhia? Não, como é que eu faço para ter sempre boas coisas na vida? Atraindo bons espíritos. Como é que você atrai bons espíritos? Através do seu comportamento. Através do seu comportamento. Mas nunca devemos esquecer que nós estamos no planeta escola. Não só temos que convencer os ditos vivos, mas também os ditos mortos. Por isso que sempre estamos envoltos por uma nuvem de testemunha. A mudança do comportamento, as ações do bem, vale sempre a pena, né, Márcia? Sempre. Eu falo muito pra minha filha que tem 16 anos, né? Tu tá numa turminha, a tua turminha no colégio. Tu vai escolher a galerinha que tá fumando ou a galerinha que tá tomando suquinho, né? Pra ela ter uma ideia. Lá no futuro, tu vai querer estar forte, malhada, maravilhosa, ou tu vai querer estar com uma doença no pulmão, né? Faz uma comparação aí, vê o que tu vai querer no teu futuro, né? Tu vai querer estar forte e malhada como a mamãe, né? Olha aí. Por isso, não é isso? Por isso que o Paulo tá perto dessa são menina. as escolhas que a gente tem na vida, que tá. Qual é o ponto positivo de tudo isso? Todo ponto positivo são feitas pelas escolhas que nós fazemos na vida, entendeu? Sim. Então, é a orientação que eu dou nas minhas filhas e com certeza vou dar para aquele próximo que tenha na vida dele, entendeu? Porque atos positivos, eles retribuem futuramente para que a gente tenha algo positivo e melhor também, né? Muito bem, diga, Afonso. Nessa mesma vibe, nós podemos pegar uma música da Igreja Católica que diz assim: a decisão é tua. Então, a decisão é nossa, a escolha é nossa. E as consequências também são nossas. Jamais, jamais Deus tira a nossa liberdade da aprendizagem. A colheita, ela é obrigatória, então saiba plantar. Faça bons movimentos, que bons espíritos estarão sempre perto de você. Mas aí você deve estar passando por uma situação perturbadora, não tem problema. A partir do momento que você muda o seu campo mental, as coisas também mudam à sua volta. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo AME, Súplica a Jesus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem
rumo à luz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, enfrentando a depressão. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Enfrentando a depressão. Considerada pelos especialistas como o mal do século XXI, a depressão já atinge cerca de 15% da população mundial. A depressão é um estado d'alma que tem como causa diversos fatores, mas o principal deles, e muitas vezes ignorado pelos especialistas, está radicado no cerne do espírito imortal. O espírito eterno é herdeiro de si mesmo. Pela lei de causa e efeito, ele traz ao nascer as experiências acumuladas ao longo dos milênios. O que geralmente ocorre é que o espírito que se reconhece culpado cria inconscientemente um mecanismo de autopunição. Sabe que infringiu as leis divinas e por isso não se permite ser feliz. Assim, nos porões da consciência, ao que Freud chama id, estão esses clichês mentais, que muitas vezes são causadores de depressões graves. Por essa razão, nem sempre é possível reverter esse mal sem uma ação profunda e efetiva nas raízes do problema. O que acontece muitas vezes é que, sem se aperceber da gravidade da enfermidade, muitos pais fortalecem as bases da depressão nos primeiros anos de existência dos filhos, adotando um comportamento inadequado. Quando a educação se baseia principalmente em questões materiais, visando uma projeção social e a abastança financeira do ser, geralmente está se criando fortes bases para que a depressão possa se instalar. Um exemplo simples está no fato de pais e educadores massificarem a ideia de que o sucesso é de quem consegue um lugar de destaque na sociedade, e que vencer na vida significa ter um cargo importante e dinheiro sobrando. Desde pequena, a criança aprende a fazer cálculos, ouve falar em investimentos financeiros, juros. Aprende a comparar seus brinquedos com os do amigo, o carro do pai com o carro do vizinho, etc. É iniciada desde cedo num mundo de competições, de concorrências, de incentivo ao ter, em detrimento do ser. Por tudo isso, quando essa criança se torna adulta e mergulha numa profissão, não está preparada para lidar com as emoções e fraquezas que trouxe consigo de outras eras. Saberá muito bem calcular o quanto seu colega ganha mais do que ele, mas não sabe subtrair uma simples ofensa do companheiro de trabalho. Saberá lutar pela primeira posição na empresa, mas não sabe tolerar a mínima frustração de um afeto não correspondido. Conseguirá traçar metas brilhantes para elevar os lucros da empresa, mas não consegue vencer o abismo que o distancia dos entes queridos. Criará estratégias eficientes para elevar-se na hierarquia, galgando postos de relevância, mas não compartilha a mínima tarefa em equipe. E quando não consegue nenhuma dessas façanhas que julga importantes, frustra-se e acredita-se imprestável, impotente, inútil. E no final de tudo, aparece a depressão. Esse mal que tem origem nas raízes do ser imortal e que é a causa de muitas desgraças nos dias atuais. Outro ponto falho é deixar de passar às crianças a ideia de Deus como um pai amoroso e justo, além de extremamente misericordioso. Se ele cresce com a certeza da existência de Deus e do seu amor, saberá confiar e alimentar a esperança de dias melhores, mesmo tendo que enfrentar algumas noites sem estrelas.
A criatura que crê em Deus jamais se desespera, mesmo sabendo-se devedora das leis que regem a vida, pois tem a certeza de que Deus não quer o castigo, nem a morte daquele que dá um passo em falso. Sabe que Deus deseja, tão somente, que acertemos o passo no compasso das suas soberanas leis. Se o seu coração lhe diz que você já tropeçou antes e as feridas abertas em sua alma o impedem de ser feliz, é momento de parar um instante para refletir. É o momento de abrir a alma ao Criador, reconhecendo os atos insanos e rogar o seu perdão em forma de oportunidades para refazer o caminho. Certamente, ouvirá a resposta do Pai amoroso a lhe dizer com suavidade: Filho, cada dia que amanhece é a renovação da minha confiança na sua redenção, no seu aprendizado, no seu progresso, como filho da luz que é. E enquanto houver dias amanhecendo, você saberá que o convite do Criador está se repetindo ao seu coração de filho bem-amado. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. Você já ouviu falar no reflexo condicionado? O reflexo condicionado são as nossas aprendizagens. Algumas nós mudamos o pensamento, a atitude. Outras nós devemos condicionar para ter certos atos. E o conhecimento, para algumas pessoas, elas vêm com reflexo condicionado. A repetição do conhecimento faz com que a gente entenda que algo está mudando. Então jamais vamos deixar de dizer neste programa: a neurociência bateu o martelo. O nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E o nosso pensamento, como gerador de energias dinâmicas, vai longe, vai longe. E no momento da prece é o momento que nós nos aproximamos ainda mais dessa intimidade com Deus. Nós, porque Deus está sempre conosco. Então, quando Jesus diz: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E o Espiritismo veio encurtar o entendimento. Nós, enquanto almas imortais, vivendo no mundo espiritual, porque mundo espiritual e mundo material estão intimamente ligados. É toda uma ciência de felicidade. E se alguém está passando por alguma situação perturbadora, é neste momento da oração que a mente acalma, a frequência muda e nós sentimos as inspirações, não só da natureza de Deus, mas também aquela ideia, aquele tópico vindo dos benfeitores espirituais. Então vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto grau de evolução que nos é concedido e fazer uma viagem doce a esse mundo das boas energias. E você não está sozinho não, querido ouvinte. Tem sempre aquela galerinha que está sempre antenada, ligada, plugada aqui pela frequência Rádio Clube do Pará. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góis e a Léona Sacramenta, João Renato, lá no Conjunto Marex, a família Matias no bairro da Sacramenta, o José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Tiago, Nicolas e Nicael, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, nos bairros de São Brás, Uri Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, em Ananindeua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera,
ao Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, em Marituba. E também ao meu querido amigo Martes Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito e Cleidiço e Tailana, lá no Bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena. E aos amigos aqui da RBA, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Metralha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradáveis de Afonso Mota e Márcia de Bonatti. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo com ele, Afonso Mota. Afirmarão que a fé não deve interferir nas atividades da vida cotidiana. Não os escute. Demora-te seguro e continue em tua fé. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA,
Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100. São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.